Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola e sim, Sampaoli já está aqui em BH, já vai fazer o seu primeiro treino com o Galo e a expectativa da mídia é muito grande de ver um Atlético totalmente diferente contra o Cruzeiro. Então existe sim grande possibilidade da reviravolta do nosso Galão da Massa para cima do Cruzeiro com a chegada de Sampaoli. Então a gente tem um corte bem legal para trazer para vocês. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O homem chegou. Chegou, aí. E eu disse uma coisa na rádio hoje e falei ontem no meu Instagram, mas você não me segue e não curte minhas coisas lá. Tem duas pessoas que me vilipendiam, o Marconi Barbosa e o Guilherme Preso. Guilherme Preso, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não me lembro, talvez você possa me ajudar. Em que circunstância no futebol brasileiro houve uma ovulação tão grande quanto essa atual pelo Sampaoli? Por exemplo, a mobilização é muito grande da torcida do Atlético. Eu disse ontem, repito aqui, eu estou só contextualizando para facilitar, talvez até seu entendimento, Obrigado. não que você não consiga entender. Obrigado. Não consegue. Tá? Não consegue, né? Não, então tem que explicar mesmo, contextualizar. Eu disse ontem que se o Martim Anselmi tem uma boa assessoria, a assessoria chega para ele e fala, não vai que ninguém quer você lá. Os caras estão em crise, ninguém quer você lá, os caras querem outro argentino. Aí ele, pensando bem, não vou e tal, beleza. E aí o Sampaoli... Cara, eu não me lembro de uma mobilização para um treinador como a torcida do Atlético fez pelo Sampaoli. E isso eu estou olhando um lado positivo, porque nada melhor do que você chegar numa casa, como você chegou aqui agora, ovacionado pela redação. Ou seja, ele chega nos braços do povo, embora tenham tirado ele dos braços do povo hoje. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde todo mundo, família Bandeirante, dono da bola. Por mais que a maioria ovacione, Donos das bolas. Por mais que a maioria ovacione, vai ter sempre filho um ali. que pode jogar contra, né? Tipo, Thiago Fernandes, por exemplo. É verdade. Então, pode ter alguém lá dentro do Galo que não esteja tão satisfeito com a vinda dele. A gente pode ter. E aí você citou o assessor do Anselmo, né? Que seria muito bom se dissesse, não vá. E aí o assessor do Menin, eu não sei quem é, pode ser que vocês saibam, mas o assessor do Menin deve ter dito pra ele, traz o Sampaoli. Porque o Menin ganhou um presente. Mais ou menos, hein? A diretoria do Galo ganhou um presente. Sabe por quê, HG? Por quê? A torcida aclamou tanto, pediu tanto a vinda, que o Menin tem uma oportunidade, a diretoria do Galo, como tu tem uma oportunidade de fazer como o Pilatos fez. Lavar as mãos e entregar. O que acontecer com o Galo na temporada, o Menin pode virar, uai, eu fiz o que a torcida pediu. Se o Galo toma de 5 do Cruzeiro, se o Galo é rebaixado, o Menin vira, eu lavei as minhas mãos, o crucificado é a responsabilidade de vocês. Então, tomara que dê certo, eu torço para que dê certo, eu acho que tem capacidade para dar certo, mas para a diretoria do Galo é um ano que tinha tudo para terminar ruim e o ano já termina seguro. Porque se der certo, ótimo. E se der errado, a culpa é da torcida que pediu. Não. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Não acredito mesmo. Não acredito mesmo. Eu não acredito que daqui a pouco o Paulo Brax vai dizer que não, a gente trouxe porque a torcida aclamou, a gente trouxe pela pressão da torcida e também não acredito mesmo que se daqui a pouco não der certo, que eles vão chegar e dizer, mas aí a culpa é da torcida. Não, a torcida não contrata. A torcida faz pressão para demitir, a torcida faz pressão para contratar, mas eu não posso acreditar que o clube cedeu à pressão. O clube queria outro nome, né? O Paulo Brax queria o Martim Anselmi. Aí o Martim Anselmi não vem. Aí você olha para o mercado e vê Carille, Jair Ventura não, que Fortaleza já estava negociando. Você tem algum treinador Seja verdadeiro, HG. Treinador que esteja... HG, não pisa em ovos, seja honesto. Por que você tá falando que eu tô sendo desonesto? Seja honesto. Tá rindo por quê, irmão? Por que a diretoria trouxe o Sampaoli? Peraí. Não, me responde. No intrínseco da sua alma, por que a diretoria trouxe o Sampaoli? Seja honesto, HG. Necessidade com oportunidade. HG. Seu silêncio vai falar HG. Necessidade por que a diretoria trouxe o Sampaoli, HG? Necessidade com oportunidade. E pressão. Eu quero o Martim Anselmi. É o Martim Qual Anselmi. é o motivo 01 do Sampaoli ter vai sido deixar anunciado, eu falar, HG? Você não tá sendo honesto. Se você falar a verdade, eu deixo, uai. Desonesto. Se parar de gritar... Chamou de desonesto, cara. É a última vez que vem, né? Depois dessa aqui... O Jorge Sampaoli da nossa... Tá com esse bigode aí. Primeiro me dá o tweet do Menin, do Rubens Menin. Rubens Menin, por favor. Aqui, ó. Rubens Menin meteu essa aqui, ó. Jorge Sampaoli retorna ao Atlético em um momento importante. Temos jogos decisivos nas próximas semanas e será preciso foco e raça para alcançarmos os objetivos da temporada. No Galo, o trabalho duro é diário e o clamor da massa é ouvido.
Com planejamento e pés no chão, vamos chegar longe. Ansioso para ver o Atlético de São Paulo em campo. Bom dia, Massa. Vamos, Galo. Deixa na tela aí, deixa na tela. A gente precisa observar algumas coisas. O clamor da massa é ouvido. No Galo, o trabalho duro é diário e o clamor da massa é ouvido. Então, de certa forma, tem aqui o dedo da torcida. Dedo? Ele confirma, né? Com planejamento e pés no chão, aí aqui eu não acho que procede. O planejamento agora é com o Sampaoli até dezembro de 27. Vamos chegar longe. Vamos lá. E o bom dia no final ali. Cadê o bom dia? Bom dia, massa. É verdade. Bom dia, massa. Então é o seguinte, a necessidade com a oportunidade. Ele não era o primeiro nome da lista, mas ele passou a ser o treinador do Atlético. O Brax bancou o Martin Anselmo e o negócio não virou. Não sei se o Brax falou disso depois da desistência do Martin Anselmo, não, né? Não falou ainda não. E aí eles olharam para o que tem no mercado e falou, porra, peraí, o Sampaoli está no mercado, a torcida apoia, o cara teve um aproveitamento acima de 60% aqui. Por que não? Ô Brax, vem cá, o que vocês acham? Porque vocês queriam o Martin Anselmo, nós topamos e o cara não vem. Ele vem, não vem? Vem, porque sábado eu falei com um cara ligado a ele e esse cara falou, eu perguntei pra ele, falei isso aqui, falei no meu Instagram, você não me segue lá também? Você me segue lá. Falei lá, eu perguntei pra um cara que trabalha com ele, o cara falou, cara, primeiro que ele tá chocado, assim, extremamente estupefato com todo esse clamor da torcida. Eu falei, mas ele aceitaria um convite? Eu falei, na hora, irmão. Ué, depois do cara, o treinador que chega com um apoio desse, quem que não vai querer? E outra coisa, esse profissional que trabalha com o São Paulo me falou, e outra, ele teve um aproveitamento acima de 60%, ele não saiu brigado, né? Ele não teve problema e tal, então ele aceitaria. Aí ontem o contato feito, a reunião, as reuniões, o acerto, e o homem está aí hoje. Então, quer dizer, eu não sei se vai dar certo, ninguém sabe se vai dar certo, resultado de campo é que vai... Agora, o que me deixa com um pouco de otimismo, Galante, é que eu duvido que esse time vai ficar de pau moliço em campo, como estava com o Cuca. Duvido. Boa tarde a todos, HG, turma de casa, pessoal do estúdio. Para aqui. de me olhar, Só cara. um detalhe, nessa fala do Menin, o clamor ok, mas se o Atlético realmente quisesse o Sampaoli, teria trazido ele lá atrás. Na própria sexta-feira, quando demitiu o Cuca, já teria trazido o Sampaoli, né? E não foi essa a história. O Atlético teve uma reunião com o Caixinha, o Atlético teve uma reunião com o Martin Anselmo e depois de receber um não, aí o clamor da torcida veio à tona, né? Então, mais uma vez, ele não é o plano A do Atlético. Então, essa história do clamor... Não era o da seu torcida, também não, né, Breno? Né? O do clamor da torcida. O meu era o Vojvoda, já falei aqui várias vezes, né? Mas o Vojvoda está empregado, né? Mas tô com o Sampaoli agora, tem meu apoio e acho, como o HG falou aqui, que as coisas já vão ser diferentes no jogo contra o Cruzeiro. Competitividade, um time intenso, aguerrido, o que o torcedor do Atlético espera e é o retrato daquele time de 2020. E é por isso que o torcedor apoiou a vinda do Sampaoli, porque a memória fotográfica que o torcedor tem do Sampaoli não é do último trabalho dele, né? Não é do trabalho dele no Flamengo, é do trabalho dele no Atlético. Aqui, onde ele pegou um time que ele montou, um time que tinha suas limitações, mas que chegou até a última rodada, brigando pelo título brasileiro. Ficou em terceiro lugar por conta de 3 pontos, alguns escorregões aí extra-campo, que poderiam ter, né, outra via, poderia ter levado o Atlético até o título, mas que também foi o alicerce para o trabalho de 2020, que levou o título brasileiro e a Copa do Brasil. Então o torcedor do Atlético está se agarrando a isso e tem toda a razão, porque o Sampaoli tem bons trabalhos, ele criou uma estrutura no Santos que levou o Santos a ser vice-campeão brasileiro, a ser vice-campeão de Libertadores, né? Então ele tem bons trabalhos, sim, e eu acho que é isso que o torcedor está se apegando, e a gente já vai ver, eu tenho certeza disso também, a gente já vai ver esse tipo de situação no jogo contra o Cruzeiro, e eu acho que também muda o patamar do otimismo e da esperança do torcedor do Atlético para esse jogo. É difícil demais você reverter a situação contra o Cruzeiro, que é um time certinho, mas quando você vê que chega um treinador com esse perfil, até o otimismo do torcedor do Atlético para esse jogo muda. Tem muita gente já aí, criando aquele ar de esperança de que o Atlético não está morto, como o Thiago Fernandes acha.
da Copa do Brasil, né? Você vai vestir de palhaço? Você já acha que já está decidido. Mas acabou. Com o Sampaoli, Acabou. a Você vai coisa vestir de muda. palhaço? A coisa muda. Muda. Eu só te falo isso, Aqui, muda. eu vou te Eu perguntar. só quero saber se mudou a Peraí, aposta. Mudou a aqui, aposta. eu vou te perguntar, você responde daqui a pouco. Com o Sampaoli muda alguma coisa? Pra mim muda, vai ser 3 a 0. Muda alguma coisa? Olha que arrogância. Calma que você vai falar daqui a pouco. Calma. Era pra responder depois, né, irmão? O seu timing é péssimo. O Elton... Foi uma brincadeira. o Elton tem Tá tomando razão. a parte do Elton. O Elton tem razão. O que muda com a chegada de um treinador que, quando quando acontece a demissão do Cuca, ele percebe que há um clamor popular, cara. A maioria da torcida queria o cara. Ele chega com apoio, Thiago. O que muda pro Clássico? Ô, HG, eu acho que pro Clássico, Pro Clássico não, pra sequência da então, temporada. pensa, é que brincadeiras à parte, eu falei brincando aqui, mas pro Clássico eu acho que muda muito pouco. É uma situação muito complicada. Uma coisa é o Atlético tentar ganhar por 2 ou mais gols de diferença contra um adversário que para mim ainda é melhor que ele, ainda é superior a ele. A outra é o Atlético precisar ganhar por 2 gols de diferença ou mais. Então, assim, eu sinceramente acredito que pro Clássico muda muito pouco. Para mim, eu reitero, eu bato nessa tecla, é o melhor trabalho do Brasil contra um trabalho que está começando agora. Então, eu sinceramente, acho que pro Clássico muda muito pouco. Mas pensando daqui até o fim da temporada, é interessante para a gente ver como esse Atlético vai reagir, especialmente na Copa Sul-Americana. Porque para mim, se o Atlético tem alguma possibilidade, alguma oportunidade de vencer um título em 2025, é o da Copa Sul-Americana. Os adversários são mais frágeis, o Atlético está classificado, nem começou ainda essa perna, o Atlético tem um elenco muito forte, que não estava sendo bem utilizado. Então, se o Atlético tem alguma possibilidade de vencer alguma competição nessa temporada, é a Sul-Americana. Mas o Galo tem 8 dias para treinar, são 8 treinos. Você acha que ele não vai conseguir mostrar nada de diferente? Não, nada de diferente mostra, de mas mais não intenso, muda, competitivo contra o Cruzeiro? Para mim não muda em relação à classificação. O Cruzeiro joga em casa com uma vantagem de 2 gols de diferença. O Cruzeiro é ótimo para sair em velocidade no contra-ataque, tem qualidade pra caramba para fazer isso. Com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, com o Christian, com o próprio Wanderson, que é muito questionado por parte da torcida. Por mais que E você estudioso como o queira... Sampaoli, ele não pode mudar Mas isso? o Jardim é melhor que o Sampaoli, Breno. Mais treinador que o Sampaoli. Só o Presuntinho não acha isso. Eu acho que Quando o Jardim eu acho veio que a pra cá, grande ele falou questão até bobagem. pro Clássico, eu discordo do Thiago de que não muda nada, mas eu concordo no sentido tático da parada, que o Cruzeiro é um time que se sente confortável em jogar de maneira reativa. O Cruzeiro tem o cenário perfeito, independente da maneira que o Galo crie, a maneira que o Galo propõe ao jogo, e o Sampaoli pode variar isso, eu acho que deve fazer isso, independente da forma que se proponha contra o Cruzeiro é o melhor time reativo hoje do Brasil. Então eu acho que o Galo oferece Jogando ao em Cruzeiro casa a ainda. sua zona de conforto. O Galo oferece ao Cruzeiro a sua zona de conforto. Por isso que eu até defendi que pro Galo o 0x0 na Arena MRV era um cenário maravilhoso antes do jogo, eu dizia. Porque eu achava que o Cruzeiro, no Mineirão, se expondo, era o cenário perfeito pro Galo. Mas o Cruzeiro tendo a reação a seu dispor, independente do caminho que o São Paulo encontre, o contra-ataque do Cruzeiro, eu acho difícil do Galo segurar. Não, e o jogo em casa, cara. O Cruzeiro jogando em Isso pra casa. mim muda pouco. Isso pra mim muda pouco. Assim, boa tarde. Eu acho que... Boa noite, né, Malu? Pro Atlético, pro atleticano, existem muitas mudanças. Eu acho que o simples fato do Sampaoli estar com este elenco já muda bastante. Eu acho que no final das contas o Cuca acabou largando as suas convicções, acabou misturando as suas convicções, né? Ele parecia que tinha encontrado um caminho no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, parecia que tinha encontrado na sequência pela Copa do Brasil, e no jogo de volta ele já foi por uma outra via, né? E nos últimos tempos a gente viu um Cuca mais falando a respeito de jogadores não estão bem, alguns jogadores estiveram abaixo. E aí, de vez, ele largou as próprias convicções e largou o elenco, eu acho. E qualquer técnico precisa de estar andando lado a lado com o seu elenco. Então, quando pergunta se vai haver diferença, vai, porque o Cuca não estava fazendo absolutamente, para mim, nenhum trabalho dentro do campo nos últimos tempos em que ele esteve no Atlético. Então, o simples fato da chegada do Sampaoli, o sarrafo ficou... O Atlético era um lote vago, tá? Imagina o Atlético sendo um lote vago com relação a ideias de jogo coletivo. Se o Sampaoli conseguir colocar 15 tijolos até o jogo, e ele vai conseguir até o jogo contra o Cruzeiro, ele já apresentou algo, porque, repito, era um lote completamente vago em termos de trabalho coletivo do Cuca. Não sei se será o suficiente para o Atlético para ele conseguir vencer o Cruzeiro,
Não acho que os problemas do Atlético... Mesmo que o Atlético consiga eliminar o Cruzeiro, o que eu penso é que os problemas do Atlético não vão ser resolvidos em 8 dias. Porque a gente está falando de mais de 8 meses de um trabalho muito ruim. Independente, tá? Eu acho que para frente, uma grande questão que eu tenho... o Breno cita muito a questão do que ele fez em 20, do que ele fez em 19 no Santos, mas essa é a primeira, do que ele fez parte no Flamengo, ele chega ali na metade de abril, ele teve uma coisa que ele não vai ter agora no Atlético, tempo para ajeitar o time da maneira que ele gosta. Será que ele está disposto a ser um pouco mais maleável e ao invés de tentar aplicar o que ele gosta, vai tentar se adaptar ao grupo? Vamos falar disso, continuar falando daqui a pouco. E o que eu disse ontem, nós vamos repetir isso aqui até o dia do clássico, né? Vencer o Cruzeiro no Mineirão não é algo impossível. Torna-se mais difícil a obrigação de vencer e vencer, no mínimo, por uma diferença de 2 para tentar pênaltis, por exemplo. Então, para você classificar direto, você tem que meter uma diferença de 3 gols, né? Então, convenhamos. Num time que dificilmente leva gols, então tudo isso a gente tem que colocar no contexto. Agora, eu estou com o Valu, falei aqui que eu bandeei para o lado do Valu, né, de que, contudo, eu não imaginava um 2-0 no primeiro jogo, me surpreendeu. Os clássicos surpreendem. Cola comigo na próxima. Os clássicos surpreendem, né? Então, eu não vou na onda, nem de um lado nem de outro, pro jogo de volta. O Cruzeiro tem uma vantagem extremamente confortável para um time que joga como ele joga. O adversário vai ter que sair, o adversário precisa fazer gols, o adversário precisa ganhar um jogo. E é tudo que o Cruzeiro mais quer. É um adversário que parte para cima e dá espaço. Agora, eu duvido que o Cruzeiro vai enfrentar no jogo de volta, embora nós já tenhamos aqui vários jogos quando o Sampaoli era treinador, de que ele também subia demais marcação e dava espaço. Mas eu acho que aquela palmolice do primeiro jogo contra o Cruzeiro, eu duvido que ela vá se repetir no jogo do Mineirão. Duvido. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dos donos da bola e o HG, sim, trazendo as informações do nosso Galão da Massa, confirmando a chegada do Sampaoli já na cidade do Galo. Então, Sampaoli já vai fazer o primeiro treinamento hoje, na parte da tarde, e tem alguns dias para poder virar o jogo contra o Cruzeiro. Claro que ninguém vai colocar a culpa no Sampaoli se a gente não conseguir essa classificação, essa virada. Mas a expectativa tá lá em cima, porque a gente sabe do estilo do Sampaoli. Então, até por isso que a massa motivou a contratação dele, aclamou, pediu, porque a gente sabe que o Sampaoli vai chegar, meu irmão, e é soco na porta mesmo. Pesada na porta. E quem tem que jogar, meu irmão, bora jogar. Quem tiver de murrinhação, banco. O Sampaoli não tem esse negócio. O Cuca é um cara muito bom. Só que tava muito moroso, como o HG falou. Tava muito mole. Infelizmente. Então, a contratação do Sampaoli hoje é para chegar e mudar o patamar do nosso Galo. O elenco é bom, tem bom material humano, como eles dizem, mas tá tudo muito frouxo. E aí o Sampaoli chega assim para mudar essa expectativa, esse patamar do Galo como um time pouco aguerrido, e vai sim mostrar a sua força contra o Cruzeiro nesse jogo de volta. E sim, o Galo é o time da virada. A gente acredita que o Sampaoli consiga um bom resultado para cima do Cruzeiro e para nossa massa respirar e ter certeza que apoiou o nome certo para chegar, para ser o novo comandante do nosso Galão da Massa. Você que assistiu o vídeo até o final, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha da chegada do Sampaoli. Você acha que ele tem tudo para mudar esse Galo de patamar? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo.
e deixe seu like, que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais atleticanos. E se você puder hypar esse vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fico aqui sempre procurando as melhores matérias, os melhores anúncios e as melhores informações do nosso Galão da Massa para trazer esse compilado aqui para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.